Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 do Banco ABC Brasil. Estão presentes hoje conosco os senhores Anis Shakur, presidente executivo, Sérgio Lulia Jacob, deputy CEO, Sérgio Borejo, diretor vice-presidente e diretor de Relações com Investidores, e Ricardo Moura, superintendente de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco ABC Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.abcbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Banco ABC Brasil, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Banco ABC Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco ABC Brasil. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Banco ABC Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio Lulia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos e obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020. Este foi o primeiro trimestre que vivenciamos de forma integral o impacto da Covid-19. Ao que tudo indica, esses efeitos se provaram menos severos do que alguns cenários inicialmente esperados. A estratégia da administração envolveu, de um lado, medidas de proteção ao balanço, aumento da liquidez, reforço de provisões e utilização eficiente do capital. E, de outro, medidas de apoio aos bons clientes nas suas necessidades de empréstimos, rede, comércio exterior, etc. Os números refletem essa estratégia. Houve aumento do nível de liquidez, da capitalização e de cobertura para clientes inadimplentes. E, simultaneamente, aumento expressivo da margem com clientes, da receita de serviços e até do número de clientes. Houve, finalmente, um esforço de contenção de custos, refletido principalmente em outras despesas administrativas e na remuneração variável. No slide 2, apresentamos os destaques do nosso resultado no segundo trimestre. O lucro líquido atingiu 61,6 milhões de reais, redução de 23,9% em relação ao trimestre anterior e de 50,8% em relação ao mesmo período de 2019. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido foi de 6% no segundo trimestre, queda de 2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. A margem financeira com clientes totalizou 212 milhões de reais no segundo trimestre, representando um crescimento de 23% em relação ao primeiro TRI e de 54% em relação ao segundo trimestre de 2019. O custo de crédito foi de 93 milhões, representando 2,1% da carteira de empréstimos de maneira anualizada, refletindo uma política conservadora de provisionamento por conta da pandemia. A carteira de crédito expandida encerrou junho de 2020 com um saldo de 32,1 bilhões de reais, crescimento de 3,1% no trimestre e 18,5% em 12 meses. Já o índice de cobertura encerrou o trimestre em 294%, índice esse que era de 260 no trimestre anterior e de 251
no mesmo trimestre de 2019. Finalmente, o total de operações de crédito prorrogadas desde o início da pandemia foi de aproximadamente R$ 860 milhões, o que equivale a 4,7% da carteira de crédito 2022. No slide 3, apresentamos a evolução da carteira de crédito expandida. A carteira total apresentou um crescimento de 3% no TRI e 18,5% em 12 meses. No segmento Large Corporate, a carteira de crédito expandida cresceu 6,7% no trimestre e 14% em 12 meses. O segmento Corporate apresentou leve redução de 1,2% no comparativo trimestral e crescimento de 22% no comparativo anual. Finalmente, o segmento Middle apresentou o maior crescimento relativo no trimestre, de 9,7%, e um crescimento de 42% em 12 meses. Cabe ressaltar que a carteira de empréstimos em um ano, considerando todos os segmentos, cresceu em torno de 34%, comparativo aos 11,5% do Sistema Financeiro Nacional no mesmo período. No slide 4, alguns destaques de cada segmento. No segmento Large Corporate, terminamos o segundo trimestre com 402 clientes, dos quais 249 possuem exposição de crédito, resultando em uma exposição média de R$ 58 milhões por cliente. A carteira Large Corporate terminou o trimestre com um prazo médio de 367 dias. Já o segmento Corporate encerrou o segundo TRI com 1.036 clientes, dos quais 732 com exposição de crédito, o que resultou em uma exposição média de R$ 17 milhões por cliente. A carteira Corporate terminou o trimestre com prazo médio de 426 dias. Por fim, no segmento Middle, encerramos o trimestre com 572 clientes, dos quais 376 possuem exposição de crédito. A carteira Middle encerrou o período com exposição média por cliente de R$ 2,6 milhões e um prazo médio de 256 dias. Nos setores Large Corporate e Corporate, houve um maior conservadorismo na concessão de crédito, o que resultou em alguma concentração no número de clientes, e um respectivo aumento do ticket médio por cliente. Já no segmento Middle, a entrada de novos clientes com um perfil distinto contribuiu para a redução do ticket médio e a queda nos prazos. No slide 5, mostramos a segmentação setorial de nossa carteira de crédito expandida. Primeiramente, a carteira de crédito continua a mostrar alta diversificação setorial e uma maior exposição a setores, na nossa visão, com perfil mais defensivo, incluindo o agronegócio, como cadeia de grãos, agricultura, pecuária, etc., infraestrutura, geração e transmissão de energia, entre outros. Contudo, e como em crises anteriores, empresas que atuam no mesmo segmento são atingidas de maneira muito diferente, de acordo com a sua capacidade de gestão, posicionamento do mercado, estrutura financeira, etc. E é no correto diagnóstico da situação de cada cliente que concentramos nossos esforços. Como regra geral, podemos dizer que as empresas que já se encontravam mais frágeis foram as que mais sentiram. Empresas que entraram fortes na crise estão fazendo a travessia com maior tranquilidade. No slide 6, apresentamos alguns indicadores que refletem a qualidade da nossa carteira de crédito. No primeiro gráfico, as operações com atraso acima de 90 dias. Como podemos observar, esse indicador encerrou junho representando 1% da carteira, em linha com o nível apresentado no trimestre anterior. No segundo gráfico, como podemos observar, foi um trimestre de baixa formação de inadimplência em todos os segmentos. Até o momento, com a informação que temos disponível, lembrando que o ambiente tem sido muito dinâmico, a performance de formação de inadimplência ainda não mostra uma deterioração da carteira. No slide 7, em seu primeiro gráfico, observamos que o saldo de PDD representou 2,9% da carteira de empréstimos no final do segundo trimestre, aumentando 0,3 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. No gráfico inferior, apresentamos o índice de cobertura. Em consequência da crise, o banco reforçou seu provisionamento no trimestre, mesmo não experimentando um aumento no volume de operações em atraso, o que resultou em um aumento do índice de cobertura da carteira de crédito. No slide 8, continuamos com a análise da qualidade da carteira de crédito. Podemos observar no primeiro gráfico
que as despesas de PDD atingiram R$ 93 milhões no segundo trimestre, refletindo uma política conservadora de provisionamento. Este custo de crédito representou 2,1% da carteira de empréstimos, ou seja, um aumento de 0,7 pontos percentuais frente ao trimestre anterior. O que se observa, e apesar das ainda inúmeras incertezas, os dados disponíveis até o momento indicam que este patamar de despesas trimestrais de PDD não deva sofrer novos aumentos nos próximos trimestres. O segundo gráfico, por sua vez, apresenta o percentual de empréstimos classificados entre D e H, que foi de 5,4% da carteira de empréstimos ao final de junho de 2020, um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e queda de 0,1% em relação ao mesmo período de 2019. No slide 9, apresentamos a evolução do saldo de créditos renegociados. Embora o último trimestre tenha apresentado um aumento de 80 basis points no índice de renegociações, indo de 166 para 301 milhões de reais, vale ressaltar que o mesmo corresponde a apenas 1,7% da carteira de empréstimos, ainda abaixo dos índices médios históricos. No que diz respeito às prorrogações, o seu volume representou 860 milhões de reais no trimestre, equivalentes a 4,7% da carteira 2082. O bom comportamento desses dois índices, quando analisados conjuntamente, demonstram a boa qualidade dos clientes que compõem nossa carteira. No slide 10, apresentamos a evolução da nossa captação. Ao final de junho, o saldo da captação totalizava 34,8 bilhões de reais, crescimento de 2,2% no trimestre e de 25,4% em 12 meses. A posição de liquidez do banco no final do trimestre girava em torno de 8 bilhões de reais, o que corresponde a 2 vezes o patrimônio líquido e a cerca de 40% da carteira de empréstimos em títulos. No primeiro mês da crise, os diversos grupos de investidores apresentaram comportamentos distintos. O funding externo teve um bom comportamento, tanto por parte de organismos multilaterais quanto de bancos internacionais. Na parte doméstica, houve aumento expressivo de captação junto às companhias e a investidores pessoas físicas, parcialmente compensada por retração dos investidores institucionais. Passados 2-3 meses, a partir de julho, houve retorno gradual dos institucionais, estando agora praticamente normalizados. No slide 11, podemos observar a evolução do patrimônio líquido e do índice de Basileia. Encerramos junho de 2020 com patrimônio de referência de 5,4 bilhões de reais e patrimônio líquido de 4,1 bilhões de reais. Finalizamos o trimestre com Basileia em 15,72%, composto por 13,32% de capital nível 1, sendo 10,8% capital principal e 1,5% capital adicional, além de 2,4% de capital nível 2. O fator mais relevante no aumento do nosso índice da Basileia foi o menor impacto resultante da nossa política de hedge e overhead de investimentos no exterior. Adicionalmente, no dia 6 de agosto, propusemos a distribuição do JCP no valor bruto de 33,8 milhões de reais e a possibilidade de sua recapitalização pelos acionistas, visando o fortalecimento da base de capital do banco. Vale lembrar que tanto o acionista controlador quanto os membros da administração se comprometeram a integralizar suas respectivas participações na totalidade. No slide 12, apresentamos a evolução da margem financeira. A margem financeira gerencial atingiu 285 milhões de reais no segundo trimestre, apresentando aumento de 12,5% em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 18,9% em relação ao mesmo período de 2019. O grande destaque foi a evolução da margem com clientes, que será melhor detalhada no próximo slide. A margem financeira com o mercado atingiu 49,5 milhões de reais, um aumento de 9,3% em relação ao trimestre anterior e estabilidade em relação a 2019. A receita da remuneração do patrimônio líquido da CDI foi de 23 milhões de reais, queda de 34,4% em relação ao trimestre anterior e de 55% em relação ao mesmo período de 2019.
A taxa anualizada da margem financeira gerencial, o NIM, foi de 3% no segundo trimestre, mantendo o mesmo patamar do trimestre anterior e uma queda de 0,3% em relação ao mesmo período de 2019. No slide 13, a gente avalia melhor a margem financeira com clientes, que atingiu 212,3 milhões de reais no segundo trimestre, um crescimento de 23% em relação ao trimestre anterior e de 54% em relação ao mesmo período de 2019, impulsionados principalmente por maiores volumes e pela mudança positiva de mix. Queremos lembrar que a margem com clientes tem crescido de forma ininterrupta nos últimos 5 trimestres. A evolução do spread com clientes no trimestre foi de 3,7%, um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 0,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. Já o spread com clientes ajustados pela PDD fechou o trimestre em 2,2%, um incremento de 0,1 em relação ao trimestre anterior e queda de 0,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. Imaginamos, contudo, que passada a crise, embora seja esperada uma redução dos spreads brutos, haja uma retração ainda maior das despesas com PDD, levando a um incremento sustentável da margem ajustada às perdas. No slide 14, falamos das receitas com serviços. As receitas de prestação de serviços atingiram 59 milhões de reais no segundo trimestre, aumento de 16,5% em relação ao trimestre anterior e queda de 32% em relação ao mesmo período de 2019. No trimestre, houve melhora dos 3 principais componentes dessa linha, embora principalmente as receitas de banco de investimento continuem em patamar significativamente inferior a de 2019. Olhando cada um dos componentes da receita de serviços, nós temos as receitas com garantias prestadas atingiram 41 milhões de reais, aumento de 3,1% em relação ao trimestre anterior e queda de 19% em relação ao mesmo período de 2019. As receitas de mercado de capitais e M&A atingiram 9,9 milhões de reais no segundo tri, aumento de 64% em relação ao trimestre anterior e queda de 66% em relação ao mesmo período de 2019. Finalmente, as receitas com tarifas atingiram 8,1 milhões de reais, aumento de 59% em relação ao trimestre anterior e de 12% em relação ao mesmo período de 2019. No slide 15, apresentamos a variação das despesas e do nosso índice de eficiência. As despesas de pessoal e outras despesas administrativas atingiram 85,2 milhões de reais no segundo trimestre, redução de 3,1% em relação ao trimestre anterior e crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2019. Os esforços para a contenção de despesas se concentraram em outras despesas administrativas e na remuneração variável. Em relação às despesas de pessoal, houve uma redução no seu crescimento quando comparada com os valores inicialmente estimados, ao mesmo tempo em que preservou seus investimentos estruturantes relacionados às iniciativas de inovação. Como resultado de maiores receitas e a redução de despesas, o índice de eficiência atingiu 36,7%, redução de 7,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 1,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. Finalmente, no slide 16, falamos da rentabilidade. O lucro líquido recorrente atingiu 61,6 milhões de reais no segundo trimestre, redução de 23,9% em relação ao trimestre anterior e de 50,8% em relação ao mesmo período de 2019. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido recorrente foi de 6% ao ano no segundo tri, queda de 2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. A limitação da distribuição de proventos, imposta pela Resolução 4.820, teve um impacto negativo de 1,5 pontos percentuais no ROE do segundo trimestre de 2020. A postura mais conservadora, visando a proteção do balanço durante a pandemia, tem implicações na rentabilidade de curto prazo. Por outro lado, a ampliação da base de clientes e da oferta de produtos posicionam o banco
na melhor forma a capturar oportunidades de médio e longo prazo. Esses são os destaques que gostaríamos de apresentar e agora ficamos à disposição para responder as perguntas que vocês possam ter. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Giovana Rosa, Bank of America. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas. Eu queria saber o que vocês estão vendo de carteira de crédito até o final do ano, como que está o apetite de risco de vocês e ainda nessa linha, como que vocês esperam que a margem financeira evolua. E a minha segunda pergunta é em relação ao provisionamento. Se vocês puderem falar um pouquinho como que está a cabeça de vocês para provisionamento, se o provisionamento adicional que foi feito preventivamente até agora já é suficiente, ou se a gente deve esperar que essa provisão continue subindo até o final do ano, enfim, e como que vocês esperam a dinâmica de NPL também, quando que vocês esperam que vai ser o pico, se puderem abordar esses pontos seria bom para a gente. Obrigada. Oi, Giovana. Obrigado pela sua participação e pelas perguntas. Em termos da carteira de crédito, a gente poderia... eu vou dividir a resposta te dando a notificação como é que nós estamos vendo os diversos segmentos. No segmento de empresas maiores, ou no que a gente chama de large corporate, né, empresas que faturam acima de 2 bilhões de reais, houve num primeiro momento, principalmente nos meses de março um pouco, mas abril e maio, uma demanda muito forte, como acho que já é sabido, que veio do fato das empresas quererem proteger seu caixa, dada a incerteza da crise. Então, foi um período de maior demanda por crédito e o fato também do mercado de capitais não estar presente naquele momento fez com que as empresas recorressem mais a empréstimos bancários. Então, essa demanda por crédito foi suprida principalmente por empréstimos bancários, o que acabou ocasionando uma atividade maior para todos os bancos que atuam no segmento, entre eles o ABC Brasil. Passados alguns meses, a gente sente que a demanda reduziu um pouco, porque se de um lado você tem a economia aos poucos retomando, por outro lado, a economia está retomando, mas ainda em patamares inferiores ao que se tinha antes. De maneira que as necessidades de capital de giro das companhias, até para bancagem de estoques, contas de CB, etc., reduziram. Investimentos também. Então, a gente sente na margem uma demanda um pouco menor por empréstimo e as margens um pouco abaixo do que chegaram a atingir em março e abril, embora ainda margens mais interessantes do que se praticava antes da crise. E, por outro lado, tem uma volta do mercado de capitais, que eu acho que é muito positivo. O que nos parece é que os fundos se ajustaram, né, os próprios cotistas também, que tinham que sair, saíram e tudo mais, de maneira que o mercado de capitais de renda fixa parece ter atingido um momento de equilíbrio, e a gente vê as captações dessa modalidade voltando, os bancos praticando o underwriting de operações de mercado de capitais, o que ajuda também a suprir essa demanda por crédito. Então, nós vemos hoje uma situação mais ou menos de equilíbrio no segmento, não temos guides de crescimento da carteira ainda, mas é uma visão, eu diria para você, de relativa estabilidade nesse segmento daqui para o final do ano. No segmento corporate, eu vou falar agora do middle, porque daí o corporate fica no meio do caminho, tem algumas características de large e algumas características de middle. Né? No segmento de middle, aí foi o contrário. Aí no primeiro momento da crise, até porque se imaginava que as empresas menores poderiam ser as mais afetadas, tem uma política bastante conservadora, inclusive comunicando ao mercado que aquele nosso processo de expansão, de contratação de gerência, tudo que tinha sido divulgado anteriormente estava suspenso. Focamos muito na análise da situação da nossa carteira atual, e o tempo foi passando e a gente foi verificando que é uma carteira de muito boa qualidade, pouquíssimos problemas na carteira, pouquíssima necessidade de rolagem de clientes, de operações que estavam vencendo, e pelo contrário, a gente começou a ver que ainda que como a nossa penetração nesse mercado é uma penetração muito pequena, que a gente começou a atuar nesse segmento há um ano e pouco atrás,
tinham ainda bolsões não explorados de regiões inteiras em que o banco não tem participação no middle e que continua tendo empresas de boa qualidade que, apesar da crise, estão indo muito bem. Então, a gente foi, ao longo desse período, vamos dizer, tomando coragem novamente, voltando a exercitar o segmento. Você pode ver que teve um número de clientes significativo ao longo do trimestre e conseguindo formar operações com bons spreads, com uma boa qualidade de clientes, com prazo razoável, boa cobertura de garantias, de maneira que agora a gente está mais animado com esse segmento. Vamos voltar aos poucos às contratações, principalmente para as regiões onde a gente ainda não está presente. Então, é esperado uma expansão da carteira de crédito desse segmento daqui para o final do ano. E, de novo, a gente ainda não tem guidance, porque essas coisas estão mudando muito rapidamente. Então, é difícil dar um guidance. Mas pode-se esperar uma continuidade do crescimento do setor de middle market, de acordo com os planos que a gente tinha anteriormente. E o corporate, como eu falei para você, ele é um segmento que tem empresas que faturam de 250 milhões a 2 bilhões de reais. Então, na ponta de baixo, ele é mais parecido comigo, na ponta de cima, ele é mais parecido com o Ilard, tem um pouco de tudo. É um segmento que vamos dizer assim, é o core do nosso conhecimento. A gente conhece muito bem as empresas, são empresas que apresentam também margens razoáveis de spread para o banco, preços conhecidos, boa qualidade. Aí você vai depender um pouco. Então, dito isso, eu acho que na dinâmica de crédito, você pode esperar no segmento de empresas maiores uma relativa estabilidade e no segmento de empresas menores um crescimento daqui para o final do ano. A sua segunda pergunta, que foi com relação ao provisionamento, né? Assim, o que nós temos agora são primeiras impressões da crise, tá certo? Então, as primeiras impressões, elas foram mais positivas do que se chegou a imaginar no início do ano. Tanto que você pode ver que as operações em atraso tiveram um comportamento muito bom e mesmo os volumes de rolagens foram volumes relativamente pequenos. Apesar disso, assim, a crise ainda não acabou, né? Então, a gente tem que estar sempre atento. A velocidade da retomada da economia ainda é incerta. Nós temos agora essa safra de balanço do segundo tri saindo, onde, apesar de estar comprando bem as empresas, é necessário verificar nos seus balanços também como é que elas estão sendo afetadas, de maneira que ainda algum nível de provisão mais alto deve permanecer até o final do ano. A sensação que nós temos nesse momento é assim, não deve subir em relação ao que foi o segundo tri. O segundo tri já foi um volume bem alto. Mas, neste momento, também não vemos muito espaço para quedas expressivas, não. Então, eu acho que, imaginando parecido com o que foi o segundo TRI, visto de hoje e com os dados que nós temos até o momento, é o que pode se esperar. Tá ótimo, não, perfeito, super claro. Obrigada. A próxima pergunta vem de Thomas Peredo, BTG Pactual. Oi, boa tarde a todos, obrigado por terem aceitado as minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira é mais um follow-up na pergunta da Giovana sobre a estratégia da carteira de crédito, né? Se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor, como vocês estão vendo a dinâmica entre empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. A gente viu que nesse TRI, né, olhando a variação TRI contra TRI, empréstimos ele teve uma leve desaceleração, enquanto garantias prestadas e títulos privados aceleraram, né? Como que vocês estão vendo essas dinâmicas para os próximos trimestres? E a minha segunda pergunta é como que vocês estão vendo a dinâmica de investment banking, né? Porque já teve uma pequena recuperação nesse trimestre, né, em relação ao primeiro trimestre, mas como que vocês estão sentindo o pipeline de ofertas, se em breve essa linha de receita pode retornar aos patamares que estavam mais próximos dos patamares anteriores, né, do ano passado, ou se deve continuar pressionado ainda nesses próximos trimestres? Obrigado. Oi, Thomas, obrigado pelas suas perguntas. Em relação à dinâmica de empréstimos, garantias e títulos, assim, a dinâmica entre empréstimos e garantias é muito de oportunidade. Então, normalmente, os limites são estabelecidos para os clientes e os limites permitem que o comercial pratique tanto empréstimo quanto garantia. Vai depender da demanda do cliente e da oportunidade do momento, né?
O produto empréstimo, nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, tem sido um produto mais demandado, porque o produto garantia, ele sofre a concorrência, por exemplo, do seguro garantia, né? E tem tido uma demanda relativamente menor. Então, entre esses dois segmentos, eu acho difícil a gente dar alguma previsão. Pode um pouco mais um pouco mais outro, mas não vemos grandes movimentos de demanda por garantias prestadas. Em relação aos títulos, a volta do mercado de capitais favorece essa atividade, né? Então, estamos vendo o mercado de capitais de renda fixa aquecido, as emissões estão acontecendo, a liquidez no mercado secundário melhora por conta disso, porque no primeiro momento a liquidez diminui porque vamos dizer, os investidores com dificuldade de assumir os novos preços dos papéis. À medida que os preços vão melhorando e as emissões vão voltando, a liquidez volta e, portanto, a atividade melhora. Agora, um outro ponto que tem que levar em consideração é que no middle market, que é onde a gente planeja também uma expansão, embora o middle market ainda seja um percentual pequeno da carteira, é onde a gente tem apresentado um crescimento e lá praticamente não existem nem garantias nem títulos, né? Lá é uma atividade onde se pratica principalmente os empréstimos mesmo. Então, dito isso, eu acho que a dinâmica de empréstimos, que tem sido o produto de maior crescimento nos últimos 12 meses, deve continuar sendo o principal produto dessa parte de crédito, né? No investment banking, a gente vê uma retomada, a retomada da renda fixa já aconteceu. Agora, o mercado está muito competitivo e está praticando taxas menores do que as que se praticava antes. Então, mesmo com o mesmo volume de operações voltando, eu acho difícil que os bancos que atuam nesse segmento, se fizerem o mesmo número de operações, o mesmo volume que praticavam no ano passado, por exemplo, vão apresentar margens menores, porque os fees de underwriting têm sofrido queda. Na parte de M&A, quando tem uma crise dessa, é normal que as empresas se retraem, porque principalmente os vendedores têm uma dificuldade de encarar o novo valuation que se apresenta para as suas empresas, mas sentimos que o mercado também está aos poucos voltando. Anunciamos uma operação na semana passada, da venda dos ativos de energia da Jatamal Série para a STT, tem outras que nós estamos fazendo, de maneira que a gente espera um segundo semestre melhor do que foi o primeiro, sem sombra de dúvida. E tem a atividade de Equity Capital Market, que é uma atividade que a gente não praticava, passamos a praticar, estamos participando de algumas operações, nenhuma delas veio ao mercado ainda, mas em o mercado permanecendo aberto no segundo semestre, o mercado de ações, elas devem vir ao mercado e então devemos capturar também alguns fios vindo de lá. Isso quer dizer que da parte de investment banking se espera um segundo semestre melhor do que foi o primeiro. Não, perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, JP Morgan. Obrigado, Lúlia, Anis, Borejo, Ricardo, obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta sobre a estratégia de crescimento de vocês do middle, né? Foi uma coisa muito forte em 19 e veio a crise em 20 e a impressão que eu fiquei no último call é que isso seria postergado. Mas a gente está vendo a economia voltar um pouco mais e até senti no tom do Lúlia um pouquinho mais de ânimo, assim, né, no segmento middle, né? Então, se vocês puderem dar um update, como que está essa estratégia, se vocês deveriam voltar mais forte nisso no segundo semestre e fazer um paralelo com despesa, porque eu lembro que vocês tinham um guidance anterior de despesa que eu acho que era de 14 a 18 de crescimento para esse ano, incluindo o PLR, e a gente olha hoje, assim, óbvio que a despesa administrativa de pessoal ano a ano continua alta, mas vocês estão compensando tudo isso, acho que na parte de PLR, né, deve estar crescendo uns 5 ou talvez 5, 6, olhando acho que meio que apples to apples aqui. Então, assim, como que está a estratégia e como que a gente deveria pensar a despesa para vocês? Deveria acelerar no segundo semestre, caso vocês estejam mais animados? Não, acho que esse é o patamar, só para a gente entender, e depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado. Oi, Yuri. Obrigado pelas perguntas. No segmento middle, nós estamos mais animados mesmo. Então, eu passei essa sensação que foi correto, porque, por um lado, assim, embora a nossa carteira ainda seja jovem, então você tem que tomar todos os cuidados que se toma com uma carteira jovem, né? Normalmente a inadimplência vem um pouco mais para frente.
mas essa crise serviu para a gente testar os modelos também. A gente está com um modelo de crédito, por exemplo, que foi desenvolvido para o segmento middle, que é um modelo que permite uma escalabilidade muito maior. Ele é muito mais automatizado do que é o modelo de análise para as empresas de corporate, lá de corporate. E esta crise foi um momento de testar o modelo, de fazer todos os backtesting para ver se ele tinha aderência. E, por enquanto, nós estamos muito satisfeitos. Ficamos satisfeitos também com a qualidade da carteira existente, como eu te disse. Então, o nível de liquidez dos clientes, quando você pedia pagamento, o cliente pagando, mesmo as rolagens que foram feitas, assim, são rolagens que você resolve fazer porque você vê que é um bom cliente, que está no momento um pouco mais apertado, mas que a empresa é viável. Então, você faz a rolagem, mas é uma coisa que te preocupa muito. E, com isso, fomos vendo o risco diversificado. São empresas que têm pagamentos todos os meses. Então, diferente do large corporate, do corporate, onde normalmente os empréstimos são bullet, né? E muitas vezes chega um momento desse, você não tem um evento de liquidez para testar o cliente. No middle, o evento de liquidez tem todo mês. Então, tem a parcelinha vencendo e você está com a mão no pulso do cara para ver se ele está pagando ou não. Então, foram todos sinais que foram muito animadores para a gente. Ao mesmo tempo, nós não paramos, continuamos desenvolvendo as ferramentas que permitem a expansão desse middle de uma maneira mais leve em custos e mais escalável. Então, por exemplo, implementamos agora em larga escala a assinatura eletrônica de contratos. E não tinha só experimentalmente, com operações de câmbio e tudo, agora vale para todos os produtos. Na parte de crédito, como eu disse, numa esteira muito automatizada e muito escalável. E voltamos a pensar agora na expansão física mesmo, em contratação de gerentes. Eu acho que, dado que nós já estamos em agosto, e vamos voltar a contratar gerentes de middle sim, mas sendo otimista, começam a entrar algumas pessoas em setembro, outubro, eu tenho a impressão que não impacta muito a despesa para esse ano. Impacta mais, provavelmente, para o ano que vem. Mas eu acho que é um bom sinal da gente estar vendo que o segmento, de fato, mesmo num momento como esse, ele se comportou muito bem e reforçou nossa confiança na nossa estratégia de médio e longo prazo de ter uma participação maior no segmento. Agora, aproveitando que você tocou nas despesas, eu acho importante, sei que você conhece bem, mas também para os outros que estão nos ouvindo, né? O modelo de negócio do ABC Brasil, você tem um componente de despesas muito grande, que é pessoas, certo? É o banco de atacado, é um banco que tem que ter uma mão de obra qualificada, nos segmentos que atua, a gente sempre se diferenciou por conta disso. E aí, o que você faz quando tem uma crise como essa? Você tem duas possibilidades, né? Uma que a gente fez foi postergar contratações, que isso é meio óbvio, né? Isso tem que ser feito. Agora, vamos esquecer essa parte. Se você quer reduzir custos de pessoas, que representam mais ou menos 2/3 do custo total do banco, você pode reduzir a remuneração variável no momento de resultados mais fracos, e é isso que a gente fez de maneira muito intensa, e posso te dizer que os números contábeis ainda não refletem essa intensidade, porque eles ainda estão acruando despesas do passado, mas o fato da remuneração variável deste ano ter sido reduzida de maneira muito forte vai impactar o balanço do banco de maneira cumulativa e mais ainda em 2021 do que está impactando em 2020, que só deixar de ter o acrúo daquele bônus de 2020 que praticamente não existiu. Então, você faz uma redução de despesas variáveis e na redução de despesa fixa, só se você demitisse pessoas. Agora, para você demitir pessoas, seria se você tivesse com um nível de atividade mais fraco que causasse uma ociosidade na estrutura, tá certo? Então, obviamente que no momento desse não dá para se conviver com ociosidades. Então, eu falar assim, o número de transações caiu, o número de clientes está diminuindo, o banco está com muito receio do cenário, resolveu enxugar a carteira de crédito, aí é um cenário que possibilitaria um enxugamento de quadro de pessoas. Agora, por outro lado, nós estamos vendo, a gente está vendo a carteira crescendo, nós estamos vendo o número de clientes crescendo, nós estamos vendo o número de transações crescendo. Então, o que acontece? Você não tem uma redução nominal da despesa do pessoal, exceto pela remuneração variável, mas o que se espera é que o crescimento seja feito com uma produtividade maior. É que você agregue novos clientes, aumente a base, aumente ativos, com um custo marginal muito menor do que a receita marginal. E aí é que você recupera a rentabilidade. Então, isso são 2/3 da despesa. O outro 1/3, aí são despesas administrativas de fato, certo? São despesas de
aluguel, despesas de viagem, despesas de representação, e outros que aí nós estamos enxugando bastante também. Despesas de viagem não é nem mérito nosso, as viagens deixaram de existir para todo mundo. Estamos reavaliando todas as nossas instalações, estamos reavaliando como é que vai ser essa situação de home office e presencial. Não estamos com pressa de tomar decisão nesse sentido ainda, porque a gente acha que não há fatos ainda que demonstrem qual vai ser a melhor maneira de trabalhar daqui para frente, mas são questões que estão sendo analisadas. Então é um pouco isso. Assim, é uma redução de outras despesas administrativas, uma redução forte no variável, que vai se refletir principalmente no ano de 2021, e nas despesas de pessoal mesmo, se espera uma expansão menor, mas não uma redução, porque o nível de utilização da força de trabalho do banco está bem adequado. Não, super claro. E também teve um aumento importante no número de headcount, né? Então, acho que também tem isso aí, né? Que no final tem a ver com o plano de investimento. Sérgio, se eu puder uma segunda pergunta sobre os créditos renegociados de Covid, né? O Grace Period ali, acho que o 4,7% da carteira que vocês colocaram no release. É um número mais baixo do que outros bancos, mas eu entendo que é pelo segmento do banco, né? Um foco maior em corporate, tudo, e eu imagino que deve ser algo mais caso a caso. Mas se você puder explicar um pouquinho para a gente, assim, se tiver, né, uma média disso, qual que é o prazo que vocês estão dando, quando que vocês deveriam tentar coletar esses empréstimos, assim, só para a gente entender um pouquinho qual que é a estrutura média. Assim, eu sei que deve ser muito a caso, mas se você puder dar um pouquinho de cor para a gente, quando que esses créditos poderiam ter algum tipo de problema, né, de collection, para a gente se preparar aqui. Obrigado. Ok, Yuri. Eu acho que vale a pena também eu te explicar qual que tem sido a nossa política para rolagens, né? Porque você tem clientes em diversas situações. Uma das situações é o cliente que se apertou, tá certo? Tem um aperto momentâneo de liquidez, mas você vê que é uma empresa que tem viabilidade, que tem um bom produto, um bom market share, gestão adequada, etc. e tal. Aí você procura agregar garantia no que for possível e você dá a esse cliente um prazo para ele atravessar esse momento. Os prazos têm sido de 3 a 6 meses. Eu posso dizer que 80% dos casos são ou 3 ou 6 meses. Agora, se tem os casos daqueles clientes em que você vê que, por conta dessa crise, o cliente praticamente se inviabilizou. E daí, eu acho que é a obrigação do banco, nesse cliente, ser mais agressivo. Aí a gente não rola, a gente procura reduzir o que for possível, agregar garantias de maneira muito forte, e se houver a necessidade, no último momento, você rola uma parte, desde que uma parte seja paga, é uma negociação mais dura que tem acontecido, né? Desses 4,7%, eu não tenho o número aqui, mas uma grande parte são essas colagens que a gente chama voluntárias, né? Colagens que o banco fez sem se sentir desconfortável por essa rolagem. Apenas uma pequena parte são pontos que a gente acha que podem dar problema e, portanto, refletidos no aumento das previsões para perdas que foram feitos, né? Os prazos variam de 3 a 6 meses, como eu te disse. Nos casos onde essa compulsória que eu te falei, é 3 meses. A gente não rola mais do que isso. Nos casos que são voluntários, a gente pode chegar a 6 meses. Teve alguma concentração em alguma indústria ou por tamanho de cliente, mais cliente corporate, mais large corporate, alguma coisa nesse sentido? Não houve, assim, se você pegar, tem clientes em todos os setores. Como os clientes do large têm um ticket médio maior, quando você olha no volume, o large tem uma presença maior, porque são tickets grandes. Agora, por número de clientes, está distribuído nos três segmentos. Não, perfeito. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marcos Assunção, Itaú BBA. Bom dia a todos. Minha primeira pergunta com relação à carteira em atraso, acima de 90 dias. Sei que ainda é muito cedo para fazer uma afirmação aqui com aonde ela pode chegar, mas olhando para a crise de 2015 e 2016, essa carteira chegou ali próximo a 2%. Né? O atraso chegou a próximo de 2% da carteira, e vocês tinham ali um saldo de PDD também no pico da crise, perto de 4% da carteira.
Hoje está em 1%. Onde que vocês estão mirando aí que talvez o pico possa chegar? Só para ter uma noção também se o saldo de PDD que vocês têm hoje já está confortável ou não com relação a isso. Depois eu faço minha segunda. Obrigado. Oi, Marcos, é o Borejo falando. Obrigado pela sua pergunta. Em relação ao NPL, né, acima de 90 dias, com a informação que nós temos hoje, né, com o cenário que a gente tem disponível, não tem nada que nos indique que elas vão aumentar no curto prazo, não. Deve ser um nível muito próximo, se aumentar não deve ser alguma coisa significativa. É isso que a gente vê mais para curto e médio prazo, tá? Perfeito. Então, se a gente olhar para o saldo de PDD que vocês têm hoje, perto de 3% da carteira, ele é até mais alto, comparando aí com a carteira de NPL over 90, do que foi no pico da crise de 2015-16. Faz sentido pensar desse jeito? Assim, do ponto de vista aritmético, é isso mesmo. Nós estamos com, acho que, 300% de cobertura, né? Na crise, acho que nós chegamos até quase 600% de cobertura. Foi um valor muito, muito maior. Hoje nós estamos com metade do que era, né? Como o Sérgio falou, a gente ainda não tem uma visibilidade de médio e longo prazo. Parece que ainda esse segundo semestre vai ser um semestre de provisões altas, embora a gente não imagine um aumento, ou não tenha nenhuma indicação que o NPL vai aumentar no curto prazo. Tá ótimo. Obrigado, Borejo. Só para complementar o que o Borejo colocou, tem que considerar o seguinte, né? O NPL, num banco como o nosso, que atua no segmento cooperativo e que tem uma participação no large corporate também, ele pode oscilar muito se você tiver um caso de large corporate, que tem tickets médios mais altos, o percentual do NPL varia muito. Então, como ele disse, no curto prazo nós não vamos ver nenhum caso desse. Mas o que ocorreu em 2015 e 2016, foi isso. Você pega 2 casos de large corporate, aumenta o NPL em, sei lá, 50, 100 milhões de reais, o que aconteceu naquela época. E isso que dá uma volatilidade um pouco maior a esse indicador. Mas, como eu falei, assim, no curto prazo, não estamos vendo a situação agora. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Uma segunda pergunta com relação ao percentual da carteira que vocês já provisionaram, tanto na carteira de renegociações, de por volta de 300 milhões, e dessa carteira prorrogada, que está mais perto de 800 milhões de reais. Se vocês puderem dar mais ou menos um range aí para a gente. Oi, Marcos, é o Borejo de novo. O percentual de provisão sobre a carteira renegociada é em torno de 30%. Tá? Acho que 20, 28, 29%. Está girando em torno disso, mais ou menos. Tá bom. E sobre a prorrogada, vocês ainda não estão falando? A prorrogada, assim, honestamente, eu tenho que dar uma olhada, mas não deve ser nada também significativo. Como o Sérgio falou, grande parte da prorrogada são casos voluntários, né? Então, se tivesse alguma coisa involuntária, estaria mais para o renegociada do que para o prorrogado, né? Então, ela já estaria dentro desses 30%. Agora, o Marcos, o importante é falar o seguinte: toda vez que é feita uma rolagem, como essa, mesmo que voluntária, o cliente sofre um damage, né? Então, aí depende de onde ele estava antes, mas tem uma metodologia que foi feita pela área de crédito. Primeiro, assim, foi feita toda uma revisão da carteira, onde se considerou o segmento de atividade da companhia, onde se considerou os financials específicos da companhia, independente do segmento, e o terceiro componente era o fator julgamental do analista de crédito, que levava em consideração gestão, possibilidade de suporte de acionista e outros fatores que o modelo quantitativo não pega. Com base nesses 3 fatores, a gente criou um modelo que a gente chama de Outlook Rating, onde a carteira inteira não, com 75% da carteira, que são os maiores nomes,
85% da carteira foi revista e os ratings foram ajustados. Além disso, chegou o cliente, entrou no momento de rolagem ou renegociação, downgrade e aumento de previsão. Então, quando a gente olha hoje para essa carteira, outros 4,7% foram rolados. Eu não tenho também aqui de cabeça qual é o percentual de previsão que nós temos nessa carteira. Mas, carteira renegociada, que são os 28, 29 que o Borejo colocou, a nossa sensação é que ela está muito bem provisionada para esse momento. Quer dizer, para você precisar de provisões adicionais sobre esse montante, só se houvesse uma deterioração adicional da situação financeira do cliente em relação ao que a gente enxerga hoje. Perfeito. Super claro. Obrigado, Borejo. Obrigado, Sérgio. A próxima pergunta vem de Vitor Sebel, Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ani, participantes. Queria ouvir de você está indo um pouco da frieza dos números. Dado a crise que a gente está inserido no momento, como é que vocês enxergam o ambiente competitivo em vista dos projetos tantos promissores que vocês têm, de expansão no nível? Vocês enxergaram um ambiente mais favorável em que enfim, tendem aí mais para instituições vistas como mais robustas, seguras? O ABC historicamente tem se beneficiado disso. Os números do trimestre apontam um pouco nessa direção, né, com margens mais fortalecidas, um encurtamento da carteira, enfim, então tirando proveito um pouco do cenário. Vocês enxergam que esse ambiente competitivo pode ter se tornado um pouco mais favorável para vocês implementarem os projetos, muitos projetos que vocês têm em mente? Como é que vocês estão vendo a competição? Oi, Vitor. Então, de fato, num ambiente como esse, a gente sente que o nosso caso ele sai fortalecido nos diversos nichos de clientes que a gente opera. Então, por exemplo, os clientes passivos, para começar por ali, a gente recebeu um grande volume de aplicações vindo de empresas. As empresas, como eu falei no início, fortaleceram o seu caixa, principalmente as grandes empresas, né? As empresas lá de corporate. Esse excesso de liquidez para fazer frente a eventuais necessidades advindas da crise, isso foi aplicado em bancos, vários bancos, sendo que um deles nós. Então, a gente aumentou a nossa captação vinda de empresas de maneira muito expressiva. Eu não tenho o número correto de cabeça agora, mas vou chutar que deve ter aumentado mais de 20% o volume de captações que a gente faz junto à empresa. Pessoas físicas, a mesma coisa. Funding internacional, da mesma maneira, a gente percebe, nesse momento, os bancos internacionais mais seletivos, e a gente se beneficia disso. Então, também funding internacional vindo não só de organismos multilaterais, como de bancos, um grande influxo. E todo o caso dos investidores institucionais locais, esse no primeiro momento teve uma redução, mas causada muito mais por problemas deles, de estarem mais alavancados, procurando se desalavancar, principalmente títulos privados que eles tinham. Então, no primeiro momento, se retraíram com o mercado como um todo, mas agora já se normalizaram. Então, dessa parte de funding, sem dúvida, o ambiente competitivo melhorou para a gente num momento como esse. Na parte de clientes, mesma coisa. Eu acho assim, a gente vamos dizer assim, é um modelo de banco que atua com clientes corporativos há 30 anos, tá certo? E vem crise, vai crise, já tivemos várias crises dessas, o mercado melhora, o mercado piora, nós estamos sempre ali, estamos sempre com os clientes. A gente procura ter uma postura muito transparente na relação. Então, quando eu tenho que cortar o limite do cliente, ele sabe por que eu estou cortando, eu aviso com antecedência, a gente faz um plano de saída. Então, é um tipo de característica de banco que os clientes dão valor nesse prazo. Não é o banco que fica dando cavalo de pau o tempo todo, mudando estratégia, estou no nicho, estou no outro, agora eu vou... A matriz mudou a estratégia. Um momento como esse, que a gente está presente, a gente tem fundo de qualidade, a gente pode suportar as boas empresas, a gente vê que mesmo empresas caem, que num momento normal a gente tem mais dificuldade de operar, num momento de crise como esse, a facilidade de se operar melhora. Por outro lado, nos mercados ainda nas grandes empresas, né? No mercado de capitais, de M&A, de equity capital markets, está um ambiente muito competitivo. A gente está vendo que o mercado aqueceu, mas tem muitos bancos muito bem equipados para estar atuando nesse mercado,
e a gente vê uma concorrência grande, nós temos nossos méritos, nós somos um banco conhecido por essas companhias, a gente participa das operações, mas com margens um pouco menores. Agora, quando você vai para empresas médias, que é onde nós estamos expandindo, aí tem um grande mercado potencial para a gente crescer, porque é um segmento que normalmente se sente, isso é pesquisa que a gente faz, não é opinião minha, é resultado de pesquisa, essas empresas se sentem muito mal atendidas pelos bancos. Elas se sentem incompreendidas pelos bancos que atuam nesse mercado hoje. Elas sentem que o atendimento a elas é feito de uma maneira padronizada, então suas necessidades individuais não são atendidas. E quando chega um banco como o nosso, embora também, lógico, nós não vamos poder oferecer para esse segmento o mesmo nível de customização que a gente oferece por lado de corporate, mas a gente entra com uma tentativa de entender esses clientes de uma maneira melhor. E isso a gente sente que tem trazido bons frutos e tem nos dado uma capacidade de entrada nos clientes que a gente prospecta muito alta. E sem contar coisas que nós estamos investindo fortemente, que não tem nada ainda para anunciar para o mercado, mas que é a concessão de crédito de maneira mais digital, através de plataformas. Assim que eu tiver condição de anunciar isso de uma maneira melhor, a gente anuncia, mas que daria ao banco uma condição de atender uma grande demanda que existe hoje no setor cooperativo como um todo, que é o financiamento das cadeias produtivas, né? Quando você pega mesmo nas grandes empresas, muitas vezes a grande empresa nos fala o seguinte: olha, eu estou bem, só que a minha cadeia não está. Eu dependo de fornecedores pequenos e tenho clientes pequenos também, ou médios, nas duas pontas, e quando esses caras não estão bem, eles me prejudicam, porque ou prejudicam o fornecimento de peças, ou tem inadimplência do outro lado, ou tem vendas que eu não consigo fazer por causa da situação do cliente. Então, se entra um banco com inteligência, esse banco consegue azeitar esse relacionamento da grande empresa com seus fornecedores e com seus clientes, eu acho que a gente agrega um grande valor para a cadeia como um todo. A gente consegue fazer uma operação de crédito que é mais protegida do que uma operação de crédito no mar aberto, porque ela envolve um relacionamento comercial que está sendo incentivado, e é uma coisa que a gente está investindo muito fortemente e eu espero em breve ter condição de falar para você. Então, eu quero dizer o seguinte: sim, o ambiente competitivo a gente sente bem favorável ao banco, não em todos os nichos, mas na maioria deles, e por isso o reforço da nossa estratégia de investimentos em tecnologia, que vamos possibilitar isso que eu estava te falando, e também a retomada das contratações no segmento de middle market. Não, excelente. Obrigado. A próxima pergunta vem de João Guilherme Surita Pires de Almeida, Fazenda 7 Voltas, através do webcast. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Vocês poderiam comentar sobre a perspectiva futura na distribuição de dividendos? Hoje a companhia distribui 25% dos lucros. Esperam que isso mude no futuro após a retomada da economia? Olá, João. Obrigado pela sua pergunta. Aqui é o Sérgio Borejo falando. A limitação, né, do pagamento de juros sobre capital próprio, ela foi imposta pela Resolução 4820, né, do Banco Central do Brasil, e ela é válida até 31/12. Né? Então, quer dizer, a partir de 31/12, em teoria, os bancos poderiam pagar os juros sobre capital próprio no limite da taxa de juros de longo prazo. Entre agora e o final do ano, né, as associações de bancos têm conversado com o Banco Central do Brasil, né, a resolução ela visa a manutenção de liquidez e de níveis de capital dos bancos, né? Então elas têm conversado com o Banco Central a possibilidade da distribuição do juros sobre capital próprio, desde que o mesmo fosse reinvestido nos bancos, e elas estão aguardando um posicionamento do Banco Central. Então, a partir de 31/12, a resolução ela não teria mais validade, né? Ela se encerra, e até 31/12 está se tentando essa solução em que a essência da resolução seria obedecida e mantida.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Lulia para as considerações finais. Por favor, Sérgio, pode prosseguir. Queria agradecer a todos pela participação na nossa videoconferência e me colocar e a todo o nosso time aqui do banco de RI à disposição de vocês a qualquer momento para outras dúvidas que vocês possam ter. Obrigado. A teleconferência do Banco ABC Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.